Graça e paz, queridos, estamos juntos em mais esse momento de comunhão com a Palavra de Deus e é sempre um prazer podermos discutir assuntos que têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Nós não precisamos ir muito longe para saber das nossas fragilidades humanas, nossas dificuldades ante os grandes desafios da vida e também as crises que enfrentamos. O apóstolo Paulo ele faz uma analogia a respeito da vida humana e ele nos enquadra como vasos de barro, não no pejorativo, mas para que dentro dos nossos corações, da nossa vida, possa surgir algo que é precioso, que ele chama de tesouro. E o texto é mais ou menos assim, escrito na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 em diante. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar. Diz o tema, né? Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É interessante a analogia e a comparação que o apóstolo Paulo fala do poder de Deus dentro de nós, como excelência, como um tesouro, diante da fragilidade humana. De fato, não há explicação para tantas histórias de superação na vida cristã. E é interessante, uma das coisas que me atraiu à vida cristã, e depois de 45 anos eu ainda testemunho sobre isso, é o fato de que todos passam por aflições, mas o povo cristão, eles têm algo invisível, poderoso dentro deles, que faz com que triunfe em várias situações. Nós estamos vivendo momentos atípicos, onde o sofrimento está patenteado nos corações humanos diante da crise que atravessamos de forma mundial. Nunca imaginávamos passar por isso, mas estamos vivendo uma pandemia, também um pandemônio do terror. As pessoas estão amedrontadas, fragilizadas e praticamente sem perspectiva nenhuma. Mas nesse cenário de desolação surge um povo corajoso, animado, que mesmo diante de todas as circunstâncias reagem positivamente e vence. Qual seria o segredo? Queridos, a realidade é que somos de barro. Aliás, o Senhor nos fez do pó da terra, e é bíblico. Do pó vieste fisicamente, por pó voltará. Mas Ele colocou em nós um fôlego de vida chamado Espírito, e nos deu uma alma que é eterna. E para fortalecer essa alma e esse Espírito dentro de nós, na perfeita junção da vida, o Senhor colocou o seu poder, a sua presença, que faz todas as diferenças. E Paulo, um profundo conhecedor do que vem de encontro com a vida humana e o que nos fragiliza, ele fala de tribulação, que em tudo nós somos atribulados. O que é uma tribulação, queridos? Tribulação é uma situação anormal que de repente, sem aviso prévio, nos invade a alma e nos fragiliza. E é interessante que ela pode promover angústia no nosso coração se de repente o Senhor não intervir no nosso meio. E é onde o tesouro faz toda a diferença. Enquanto humanos, somos tribulados. Ao invés de abatidos, nós recebemos o poder de Deus que nos levanta da tribulação. Paulo também fala de perplexidade. Não são raras as vezes que nós passamos por situações que nos deixam perplexos. Quem sabe nos relacionamentos, nos negócios mal concluídos, nas traições, nas demandas da vida que mexe com o nosso emocional. E eu te digo, se o Senhor não injetar ânimo no nosso coração, nós nos tornamos pessoas desanimadas e derrotadas. Paulo fala de uma outra fragilidade que nos pega, perseguição. Se o Senhor não nos proteger, realmente ficaremos desamparados. Mas esse tesouro invisível, mas real dentro do coração de todo aquele que crê, faz com que, de repente, da perseguição,
venha um fato poderoso de amparo, de segurança, e nós atravessamos essas crises todas olhando para frente. Existe o abatimento da alma. Quantas vezes nos sentimos abatidos porque somos movidos a emoções, e a nossa emoção às vezes esbarra numa coisa chamada momentos de tristeza, que, se prolongado na nossa vida, torna-se até uma depressão. Mas temos de Deus algo importante: a intervenção do Espírito Santo, esse poderoso tesouro que Paulo falou que temos em nós, feito vasos de barro. Mas para sabermos da nossa dependência em Deus, e para que estejamos a certeza de que toda a nossa força vem de Deus, o Senhor colocou-nos na condição de barro, mas não negou a sua presença como um tesouro precioso para a vida humana. E é interessante que o Salmo 34:19 fala que muitas serão as aflições do justo, mas tem uma promessa: o Senhor as livra de tudo. Davi, muito antes de Jesus vir ao mundo, muito menos antes de surgir o grande segredo do coração de Deus, que é a igreja, ele que foi uma pessoa sensível, um poeta de Deus revelado nos Salmos, ele diz que muitas são as aflições do justo, mas ele garantiu, cheio do poder do Espírito de Deus, o Senhor os livra de todos. Se fizermos um retrospecto na nossa vida, vamos ver que nenhum problema que veio com a aparência de nos derrotar conseguiu êxito sobre nossas vidas. Às vezes fomos seguros por um fio chamado fé, e essa fé nos sustentou. Queridos, eu quero te dizer que as aflições são inevitáveis, mas uma coisa é certa: tendo o tesouro que é Deus no nosso coração, nós vencemos todas essas demandas da vida. Estamos vivendo dias de tristeza, de pânico, de medo, de susto, de incertezas, mas eu regozijo em Deus, porque há um povo que, em meio a tudo isso, caminha pela frente, segue o alvo, com coronavírus, sem coronavírus, com crise financeira, com fartura, seja qual for a situação. Nada impede alguém que crê em Deus. Evidentemente, debaixo do poder das mãos do Senhor e da sua vontade, nós prosseguimos para o alvo, olhando para Jesus, firmemente. Eu quero compartilhar essa palavra e desejar que o seu coração seja cheio de alegria, de afeto e de fé. Lembrando que não se sinta constrangido diante das suas fragilidades. Se fortaleça em Deus, porque dele vem a força. Dele é o poder de nos fazer triunfar. O Senhor não evita as nossas crises, mas aceita passar conosco no lugar mais confortável e mais estratégico da nossa vida, que é no nosso coração, no nosso interior, a casa de comando do nosso corpo, de onde tudo demanda. Eu quero te desejar que você esteja cheio do poder de Deus nesse momento, por graça e misericórdia de Jesus. E eu oro por você. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade e mais esse compartilhamento da Tua Palavra, em uma oportunidade que eu oro por todos ao alcance desse vídeo. Que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo. Senhor, que o Senhor esteja firmando os pés de todos os seus filhos nesse momento. Que o Senhor leve as pessoas a crer. Que o Senhor nos convença, Senhor Deus, através do Espírito Santo. E que os nossos olhos possam abrir para o espiritual. E enxergarmos que diante de todas as circunstâncias, diante dessa pandemia, há uma mão poderosa que nos segura, e dessa ninguém nos tira. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, por esse conforto. No nome de Jesus te pedimos. Queridos, eu quero agradecer a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se precisar de nós, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai aqui em Lorena, sempre de corações e de braços abertos para você. Deus te abençoe e até a próxima.